Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 14 de maio de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição da escola sabatina será o juízo, a criação e o acerto de contas. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em Apocalipse capítulos 14, versos 6 e 7, que diz: Eu vi outro anjo que voava do ponto mais alto do céu, tendo as boas novas eternas para anunciá-las aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo: temam a Deus, deem-lhe glória, pois chegou o tempo em que julgará a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Antes de podermos desdobrar o nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer uma oração toda especial pelos nossos amigos que nos acompanham aqui dentro do canal Eu Estudo a Lição. Nós temos algo em torno de 29 mil pessoas que estão inscritas no canal. Todos os dias, algo em torno de 4 a 4.500 pessoas, de forma direta, aqui no canal, estudam a lição conosco. Agradeço muito pela sua companhia e principalmente a você que também compartilha esses vídeos. Mas há uma grande quantidade de pessoas que enviam também os seus pedidos, e eu quero orar por esses pedidos. E ao mesmo tempo, quero pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a entender o estudo de hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos um amor que é incomensurável da Tua parte para conosco. E é por causa desse amor que nós, nesse momento, em nome de Cristo Jesus, nos dirigimos a Ti, colocando cada pessoa que estuda a lição conosco, cada pessoa que tem enviado seus pedidos para o nosso chat, cada um daqueles que tem, de alguma maneira, compartilhado esses vídeos e tem abençoado outras pessoas com o conhecimento da Tua palavra, nossos parceiros aqui desse canal. Pedimos que o Senhor os abençoe grandemente e, ao mesmo tempo, que o Teu Espírito nos ajude a compreendermos aquilo que é a Tua vontade para nós, através da lição de hoje. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando pensamos sobre o fato de a Bíblia apresentar o Senhor Deus como o Criador, nós precisamos entender a razão pela qual ela o faz dessa maneira. Aliás, quando olhamos para a Bíblia, se você for lá para Gênesis no capítulo 1, eu cheguei a mencionar isso aqui na lição da semana passada, mas vale a pena o conceito. Quando Moisés vai iniciar aqui o seu livro de Gênesis, que fala a respeito do princípio de todas as coisas, ele começa dizendo: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A Bíblia simplesmente começa com uma verdade absoluta. Deus existia antes da criação, tanto do nosso planeta, como também do universo. Deus é anterior a tudo isso. Deus existe acima de toda a criação. A própria noção de tempo que temos foi criada por Deus. Portanto, quando pensamos na origem da humanidade, bem como do nosso universo, nós obrigatoriamente chegamos até Deus. Eu fico realmente muito preocupado quando vejo, mesmo em várias correntes teológicas ou em vários segmentos cristãos, aquilo que é chamado de evolucionismo teísta, onde as pessoas acreditam que tudo aconteceu de uma forma natural e espontânea, e em alguns momentos, nos bilhões e bilhões de anos do processo de evolução, o Senhor Deus foi dirigindo as coisas. Mas era como se o Senhor Deus tivesse dado corda dentro da sua criação e deixado que o processo, mesmo o processo de criação, acontecesse. Então, na verdade, nós somos apenas uma espécie de acidente controlado. Tudo que existe no nosso planeta foi se desenvolvendo, se autodesenvolvendo. Quando, na verdade, a Bíblia vai mencionar que tudo que existe, tanto no nosso planeta quanto no universo, foi pensado por Deus. Tudo foi colocado de forma perfeita no seu devido lugar. Quando você vai pensar no nosso planeta suspenso no meio do nada, girando no entorno de si mesmo e ao mesmo tempo girando no entorno do Sol, as galáxias, tudo se move de uma forma milimétrica. Se você fizesse com que a inclinação da Terra se modificasse a alguns graus, isso poderia causar verdadeira revolução dentro do nosso planeta.
A proximidade da nossa Lua, se fosse um pouco mais perto ou um pouco mais distante, também causaria grandes estragos. Você olha, tudo está no seu devido lugar. E você acreditar que realmente tudo isso foi fruto do acaso, não apenas gera um problema sério, que eu preciso de mais fé para acreditar nisso, do que acreditar que houve uma força, um poder, um ser pensante que fez com que tudo isso viesse a partir do nada. Eu preciso de mais fé para acreditar num acidente cósmico que fez com que tudo ficasse de uma forma tão organizada como é o processo do universo, por aquilo que o conhecemos, do que um Deus, criador do céu e da terra, que de forma pensada planejou e executou aquilo que temos. Mas não apenas nós temos um problema sério de fé para poder acreditar na evolução teísta ou na evolução das espécies. Se, de alguma forma, eu creio dessa maneira, então todo o conteúdo desse livro, a Bíblia Sagrada, pode cair no esquecimento. Porque se Deus não é o criador de todas as coisas, então a revelação contida na Bíblia, ela não faz o mínimo sentido. Então não existe também pecado, porque a noção de pecado só existe porque nós cremos num Deus criador do céu e da terra, e num Deus que, quando a rebelião chegou aqui no planeta, não abandonou a humanidade à sua sorte, mas que se fez um de nós para poder morrer em nosso lugar. Até mesmo a morte de Cristo perde completamente o seu significado. Quando pensamos na própria religião como ela existe, também perde o seu significado. Quando pensamos na morte, a morte então é um fim. Não existe nada além dessa fronteira, não existe ressurreição dos mortos, não existe céu, não existe volta de Jesus, não tem mais nada. Então eu digo uma coisa para você, nem mesmo a noção de um juízo que esteja acontecendo agora também vai fazer sentido. Você percebe que quando pensamos aqui então em juízo, criação e acerto de contas, a noção de juízo e de acerto de contas não vai fazer sentido se eu não creio que Deus é o Criador. A base para todo esse processo é acreditar num processo de criação, onde um Deus, criador do céu e da terra, ele não apenas criou os seres e os colocou nesse planeta, ele criou o ser humano e ao mesmo tempo estabeleceu um modo de vida, estabeleceu um propósito para a existência e ao mesmo tempo estabeleceu leis, estabeleceu limites e estabeleceu condutas. E quando nós pensamos nisso tudo, se eu tiro Deus do seu lugar como criador, nada disso faz sentido. Que acerto de contas? Para ter acerto de contas tem que ter uma noção de certo e errado. A noção de certo e errado, na sua essência, nós encontramos dentro de um código de ética estabelecido por Deus em sua palavra. Quando você pensa só num detalhe, em que a maior parte das leis que encontramos no mundo ocidental e também no mundo oriental encontram a sua base dentro da Bíblia, dentro do mecanismo que foi revelado por Deus a Moisés e que Moisés colocou no Pentateuco. Boa parte do princípio de justiça vem daqui da palavra de Deus. Então, quando você tira Deus do centro, então juízo não faz sentido e acerto de contas muito menos. Você acertar contas com quem se Deus não existe? Se Deus não é o Criador do céu e da terra? Se Deus não é o Criador, qual é a moral que ele tem para poder chegar e pedir contas de mim? Quem é ele para poder fazer isso? Se é que ele existe. Você percebe que quando tiramos Deus do seu lugar, todo o restante se desmorona? Portanto, o básico para podermos entender a solenidade do tempo em que vivemos e, ao mesmo tempo, entender que um juízo está acontecendo no céu, um juízo pré-advento ou um juízo investigativo. Para podermos entender esse princípio, não existe outro método. Não existe uma outra opção. Eu preciso, obrigatoriamente, aceitar que Deus é o Criador. Você compreende por que é que exatamente quando o juízo de Deus começa no santuário celestial, quando Cristo Jesus passa do santo para o santíssimo, que você vai olhar para a história e você vai descobrir que, enquanto isso está acontecendo, Charles Darwin está escrevendo a sua teoria da evolução das espécies. Você percebe nitidamente o inimigo trabalhando para tentar tirar o foco da humanidade de Deus como Criador.
Quando Deus perde essa posição, então nada mais faz sentido. Hoje eu te desafio a viver como quem acredita realmente que Deus é o seu Criador. Entendendo que Ele, como Criador, Ele tem ascendência sobre a sua vida. E que Ele trabalha de forma intensa, não apenas para nos salvar, mas para direcionar a nossa vida, para dar um futuro, para nos salvar dos nossos pecados e ao mesmo tempo nos dar um futuro de esperança. Que Deus te abençoe nesse dia e que você viva as bênçãos de alguém que anda com Deus como seu Criador. Eu estudo a lição. E você?